Metrópole Entrevista. Doutora Isabela Serafim Pitanga Ataíde, diretora da Sindmed. A gente acaba de ouvir um apelo importante de um morador de Sátiro Dias, que fica a 300 quilômetros, se eu não estiver enganado, 250 quilômetros da capital baiana. O interior da Bahia sofre muito com a estrutura da saúde, doutora? Senhora do Sindmed, os médicos existem no interior da Bahia? Veja bem, bom dia a todos. Bom dia. Eu queria... posso começar a responder a sua pergunta? Dizendo o seguinte: eu vim aqui tratar de uma questão que está em todos os meios de comunicação do Sindmed, a CESAB também tem abordado esse assunto, que está sendo tratada como a situação de duplo vínculo, né? Mas essa situação de duplo vínculo, ela vai acabar refletindo nessa denúncia do nosso colega. O que acontece é que o Ministério Público do Estado da Bahia teve a notícia, né, que chegou ao Ministério Público do Estado da Bahia através de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, lá nos anos 2012, que havia médicos em situação irregular, né, prestando serviço ao Estado da Bahia, pelo seguinte motivo: eles eram funcionários públicos do Estado e também prestavam serviço através de pessoa jurídica. Isso é uma situação que não é permitida pela lei de licitações, né, tanto federal quanto estadual, e também não é permitida pelo Estatuto do Servidor. Na verdade, o Estatuto do Servidor permite que você proíbe que você seja sócio administrador, né? Mas não proíbe que você seja sócio de empresa. Já o TCU, ele é mais, a lei de licitações, ela é um pouco mais rigorosa, né? Ela não permite que o servidor preste serviço ao próprio ente onde ele trabalha, né? Nem na situação... Fala servidor. Não, isso é para qualquer servidor. Isso é para qualquer servidor? Isso é para qualquer servidor. Na verdade, é uma lei que visa trazer uma certa moralidade ao serviço público. Porque, imagine, eu sou funcionário de uma repartição e estando dentro dessa repartição, eu acabo, de alguma maneira, influenciando para que essa repartição contrate a empresa do qual eu sou sócio. Então, a lei, de forma geral, ela tenta trazer uma certa moralidade. Mas, na situação dos médicos, isso não acontece, porque o médico, a maior parte das vezes, ele não trabalha dentro da parte central de uma secretaria de saúde, né? Salvo as situações como auditor, que é o meu cargo, ouvidor, né? Os cargos da administração e gerência. A maior parte dos médicos, eles trabalham na ponta, né? Nos hospitais, nas emergências, na linha de frente, atendendo a população. Ele não tem nenhuma ingerência, né? Nenhum poder de decisão na área administrativa. Ele não é ouvido, né? Então, o que aconteceu? A CESAB não faz concurso público há diversos anos. E através, então, de uma iniciativa da própria CESAB, né? Então, ocorreu um problema que foi criado pela própria CESAB. A CESAB convidou alguns médicos que já eram funcionários públicos e que prestavam bom serviço à população para ocupar certas vagas que ocorriam, né? Que estavam, né, abertas, através de vínculos por PJ. Então, a CESAB, mesmo sabendo que essa é uma situação irregular, a CESAB permitiu que isso acontecesse. Na verdade, convidou os médicos para que prestassem serviço dessa maneira. E, depois de alguns anos, né, essa situação, através de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, chegou aos ouvidos do Ministério Público. Esse processo se iniciou, né, o Ministério Público instalou um inquérito, né, administrativo, e vem averiguando esse fato há diversos anos, né? Desde 2012, se eu não estou enganada. Durante muitos anos, esse processo correu com o Ministério Público notificando a CESAB para que a CESAB viesse a prestar informações sobre esse assunto. E diversos anos, né, se passaram sem que a CESAB sequer respondesse ao Ministério Público, que é o CESAB, quando a senhora se refere ao Estado. Né? É a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que ele deveria responder. Lógico, óbvio. Né, quem eram os médicos que estavam nessa situação. Depois de muitos anos de processo, a CESAB anexou, né, aos autos do processo uma lista. Essa lista, inclusive, está nas minhas mãos. Né? Essa lista, na verdade, ela tem 482
pessoas com essa situação, que a gente está chamando de duplo vínculo, mas, na verdade, dentro do meio jurídico, quando a gente diz do duplo vínculo, a gente quer tratar do médico que tem mais de um vínculo público estatutário, né? Mas, para resumir a situação, a gente está considerando, para essa situação, o duplo vínculo, um estatutário e o outro via PJ. Tá? O que acontece? Quando o Sindicato dos Médicos soube dessa situação, isso causou uma grande preocupação nossa. Primeiro, pela situação dos médicos que vinham prestando serviço há muito tempo. São diversos profissionais que vão ficar, aliás, que ficaram sem poder continuar trabalhando, né? Muitos pais de famílias, né? Pessoas que sustentam suas famílias com o seu trabalho de profissional, né? E de repente ficaram sem poder prestar mais esse tipo de serviço. E também pelo outro lado da população que vai ficar desassistida. Quantos médicos podem ser desligados? Na verdade já foram desligados. Já foram desligados. Porque depois de muito tempo, o Ministério Público veio estabelecendo ao longo desses anos datas que inclusive foram postergadas em função de pedidos da própria CESAB, porque a CESAB deveria apresentar uma solução, né, para essa situação de desassistência, né? Durante o processo, o Sindicato dos Médicos mandou 2 ofícios à CESAB, né, perguntando à CESAB qual era a situação, né, dos médicos, né, qual é a quantidade de médicos que hoje presta serviço à população, né? Então, o nosso ofício é datado de 7 de março, foi protocolado na CESAB no dia 8 de março. A gente pede, né, ao Sindicato dos Médicos, solicita os bons prestes de fornecer a esse sindicato informações sobre os médicos estatutários que figuram como sócios de pessoas jurídicas, né, o nome desses profissionais, o número de registro, especialidade, hospital de locação, qual é o serviço prestado, o total de médicos, total de PJs envolvidas, tempos de vigência, etc. e tal. Por outro lado, a gente também protocolou um outro ofício perguntando quantos cargos de médicos vinculados à Secretaria de Saúde existem. Quantos cargos de médicos, né, estavam vagos em janeiro de 2019, que para a gente ter um ponto... Esses médicos trabalham em que hospitais, doutora? A gente pergunta isso. Onde é que esses médicos estão lotados? Quantos são... Todos do Estado, né? Todos. A gente faz uma série de perguntas, né? O ofício número 027 de 2019, né? Quantos são contratados via pessoas jurídicas? Quantos são através de empresas intermediadoras de mão de obra? Porque alguns médicos são contratados por empresas no modo CLT, né? Então, você tem uma empresa intermediadora de mão de obra e o médico é contratado por CLT. Ou seja, o médico é contratado de diversas formas, né? Se criou um verdadeiro Frankenstein, né? Você conhece a história do Frankenstein, né, Bocão? O Frankenstein, ele foi criado com pedaços de gente de tudo quanto é tipo. Se criou um monstrengo, e esse monstrengo ganhou vida própria e depois se voltou contra o próprio dono, né? Então, o que acontece é que hoje a prestação de serviço é um verdadeiro Frankenstein que ninguém entende. E quantos médicos, doutora, que a gente pode afirmar hoje aqui, tem uma noção, 200, 300 médicos? Deixa eu lhe falar, por que eu tive o cuidado de ler isso aqui? A CESAB não responde. Ah, tá. A CESAB não responde. Mas você já tentou, a senhora já Nós já tentamos de todas as maneiras, inclusive já enviamos ao Ministério Público cópia desses ofícios que foram enviados à CESAB, perguntando quantos médicos é que realmente estão nessa situação de duplo vínculo, né, PJ, CESAB. Já mandamos também um outro ofício para saber qual é a quantidade de médicos hoje que existe estatutário, qual é a quantidade de médicos que existe via PJ. A senhora não tem esses números ainda nenhum. A CESAB não responde, né? Inclusive, isso é uma afronta à lei de informação. A administração pública é obrigada. Qual é o relacionamento do Sindmédico? Quem quiser participar, qual é o telefone? 3505-5000, é isso? YouTube? youtube.com/portal Metro1 e tem também o WhatsApp 981553258. Pode assim que tiver perguntas também. Qual a relação do Sindmed com o secretário Fábio Vilas Boas hoje, doutora? Olha, a gente tem bastante dificuldade em ter acesso ao secretário. Todas as vezes que a gente manda ofício, a gente tem dificuldade de resposta, né? Embora ele seja um médico, né? O que a gente tem feito é sempre procurar ter acesso às informações, mas sem sucesso. Né? Sem sucesso. Essa falta de médicos, nessa confusão que a senhora falou, nesse Frankenstein que está acontecendo, pedaço de médico para lá, pedaço de médico para cá,
atinge diretamente a população que já é um pouco desassistida na área da saúde, como um todo, né? No país como um todo. Aqui eu falo, essa confusão atinge a população? Primeiro, você cria vínculos precários entre o médico e quem contrata o médico. Né? Isso é péssimo para o profissional, porque ele não sabe até quando ele vai ficar naquele posto de trabalho. Né? Então, o que o Sindicato dos Médicos tem feito, né, de maneira reiterada, né, através de toda a sua mídia, de toda a sua atuação política, inclusive pedindo, né, a intervenção do Ministério Público nesse sentido, é pedir que o Estado faça concurso público. Porque é muito claro o que está na Constituição Federal. O acesso ao serviço público, ele é feito por concurso. A reforma trabalhista não flexibilizou essa regra para a administração pública. Você não pode estar contratando via PJ de maneira indiscriminada, né, sem fazer um processo licitatório, sem saber que tipo de empresa que está sendo contratada, né, sem observar o que diz as leis do SUS, né, porque para a normatização do SUS, ele diz que a participação privada na assistência à saúde é permitida, mas de maneira subsidiária. Entendi. Ela não pode ser, não pode ser feito de maneira ordinária, como tem sido feito nos últimos anos. Né? Outra coisa é que a gente tem que observar a contratação, quando ocorre a contratação de pessoa jurídica, você tem que dar preferência às entidades filantrópicas. Então, o que está acontecendo é uma contratação de PJs, né, pessoas jurídicas privadas, sem nenhuma situação de filantropia, né, que não se sabe, na verdade, como é que essas PJs têm sido escolhidas para participar. Entendi. Durante esse processo, né, hoje nós temos uma lista de 482 médicos. Nessa lista, na última coluna tem a quantidade se essa pessoa essa PJ continua prestando serviço ou não ao Estado. Algumas já não estão mais prestando. Então, o sindicato fez essa triagem, né, manualmente, e descobriu, chegou a um número de 220 médicos. 220 médicos que estão nesse processo de ligamento. Que estão nesse processo de duplo vínculo. De duplo vínculo. Só que o fato dele ter o duplo vínculo não quer dizer que são apenas 220 médicos com duplo vínculo. Não significa dizer que existem somente 220 médicos, 220 posições, né, de prestação de serviço. Por quê? Porque o médico, através do seu PJ, ele deve vários plantões. Isso. E ele poderia estar prestando serviço em diversos locais do Estado. E a gente não tem essa informação. E a CESAB não nos deu essa informação. Ok, eu estou ao vivo aqui, 35055000, para quem quiser participar pelo telefone. Nós vamos... Marcos, na linha 2. Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo. Tem uma pergunta aí para a entrevistada em relação à saúde, estou acompanhando aqui. Nesse caso aí, quando o médico, que é PJ, estou perguntando porque eu também sou servidor, no caso de um erro médico, aí, a quem o paciente vai recorrer, processar, se for o caso? Pode responder. Posso responder? Bom dia. O médico, ele responde pessoalmente sobre qualquer erro que ele cometa. Tá? Inclusive, ele responde na esfera penal, civil e ético profissional. Eu também sou conselheira do CREMEB, o CREMEB está sempre atento a qualquer tipo de denúncia que venha ocorrer. Agora, é preciso também esclarecer que nem tudo é erro médico, né? Às vezes, um tratamento que é mal sucedido não significa que o médico errou. Significa que o tratamento pode não ter dado certo por uma própria situação do organismo da pessoa, né? Então, obviamente, você não pode taxar que houve um erro médico antes da situação ser analisada por uma equipe de profissionais médicos, né, dos conselheiros do Conselho Regional de Medicina, ou um médico perito, né, que vai ajudar o juiz numa situação onde essa queixa vai ser investigada, tá? Ok. Gabriel está na linha 3. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Zé. Bom dia. Zé, eu queria primeiro parabenizar a colega aí, do sindicato, do Sindmed, que o sindicato médico era um sindicato que vinha calado há alguns anos. Era um surdo e mudo. Não criticava, fazia parte do governo. E hoje a gente tem um sindicato mais forte,
está lutando pela classe médica. Eu queria que a doutora comentasse a respeito do governador e o Planserve. Eu sou médico e hoje quem está vendo aí é um Planserve que está cada dia mais sucateado. Inclusive já se fala nos corredores de um acordo para a Vida assumir o Planserve. Então eu queria ver qual é que está a relação, como é que está a relação entre o governador e o sindicato e os médicos em relação ao Planserve. Olha só, o sindicato está liderando um movimento de paralisação do atendimento do Planserve. Os médicos de diversas especialidades nos procuraram nesse sentido. Esses médicos são organizados em cooperativas, mas como as cooperativas tratam apenas dos assuntos de suas próprias especialidades, eles pediram que o Sindmed liderasse esse processo, porque o Sindmed representa a todos os médicos da Bahia. O que ocorre é que a gente tem, em primeiro lugar, a maior parte dos médicos trabalham sem ter contrato com o Planserve. Quem tem contrato com o Planserve são os hospitais. Então, os hospitais recebem uma tabela de honorários médicos extremamente defasada. Nem sempre os hospitais têm interesse também em estar brigando por essa atualização de tabela, porque eles recebem 3 contas separadas, né? Uma para anestesia, uma para internação hospitalar e uma outra para honorários de cirurgião. Então, a parte deles é a parte de medicamentos, né, de hotelaria, etc e tal, e a parte de honorários representa um percentual muito, muito pequeno da conta, assim, salvo engano, em torno de 7% da conta, né, e isso para o hospital é um valor muito pequeno. O Planserve, ele se recusa veementemente a contratar os médicos diretamente, claro, porque eles sabem que vai ter uma pressão na hora da negociação muito diferente. As tabelas, elas não são atualizadas há muitos anos. A gente vê coisas aberrantes do tipo assim, uma cirurgia de drenagem de abscesso anal, R$60. Né? Uma cirurgia de vesícula, R$160. Nossa. Uma cirurgia, casos absurdos de procedimentos de urologia em que o auxiliar ganhou centavos, né? Para ajudar. Isso tudo a gente tem documentado, né? Então, não, a gente chegou a um limite que realmente não tem mais condição, sem contar que muitas vezes os hospitais recebem os honorários dos médicos e não repassam para os médicos, porque eles recebem e eles têm uma série de contas a pagar, inclusive de funcionários, né, os custos, etc., e muitas vezes demoram de repassar ou não repassam, né, porque... Outra coisa que tem acontecido muito grave, o Planserve contratou uma empresa chamada QualiRede para ajudar na gestão, né, das questões, fazer auditoria, autorização prévia de procedimentos e depois a auditoria das contas apresentadas. Essa empresa ganha simplesmente 7 milhões, cerca de 7 milhões por mês, né? E desde que essa empresa entrou, começou a haver um corte nos pagamentos, um corte linear, inclusive, de cerca de 20% das faturas, né? O Planserve faz a glosa, né, chamada glosa da fatura, sem dizer o que está glosando. Então, ao invés de entregar uma lista e dizer, olha, tal cirurgia eu não estou pagando por tal motivo... Essa QualiRede é uma empresa terceirizada? É uma empresa terceirizada. Que administra? Que está fazendo uma espécie de auditoria, né, prévia, né, autorização prévia de contas e posterior para validar aquela conta apresentada. Dentro do Planserve? Dentro do Planserve. Ok. Né? Quem está lhe mandando um abraço é a doutora Eliane Noia, do Hospital Aeroporto, está lhe ouvindo aqui, minha amiga. Muito obrigada, Eliane, muito minha amiga. Eliane é auditora, dentista, foi conselheira do CREMEB muitos anos e a minha primeira porta de entrada no CREMEB foi através da doutora Eliane. Ela me convidou para ser da Câmara Técnica de Auditoria. Um abraço grande para você, Eliane. Ela está no Hospital Aeroporto. Sim. De volta direto aqui, faltando 5 minutinhos para terminar o programa, já tem Lara. Estou aqui com a doutora Isabela Serafim Pitanga Taide. Ela é diretora de assuntos jurídicos do Sindmed, auditora do SUS e também mastologista. Diga-lhe. Tem pergunta aqui de ouvinte. Carlos fala, doutora, não sei se a senhora vai saber me responder, mas em que pé ficou a denúncia sobre o Detran da Bahia com o Ministério Público em relação às clínicas que fazem os exames psicológicos? Aí apertou, doutor. Apertou? Desculpa, essa informação eu não vou ter para... Agora, Mauro tá na linha 3 aí. Mauro tá na linha? Mauro? Tô, Zé, tô sim. Vamos lá, querido. Ô, Zé, eu quero dizer para a doutora que eu não sou da área médica, eu sou advogado, e que ela sabe que a Constituição Federal permite que 2 segmentos profissionais
pode ter mais de um vínculo com o Estado, os municípios e a União, desde que sejam compatíveis. Mesmo que ele seja do quadro efetivo, ele pode ter duplo vínculo. Agora, faço um parêntese, desde que esse segundo vínculo seja dentro do que exige a lei. Se é como PJ, evidentemente que a contratação por PJ tem que ser no devido processo legal, como determina a lei de licitação. E se for casos de urgência, a própria lei de licitação, a 8.666/93, permite que se faça dispensa de licitação em caso de contratação emergencial. O duplo vínculo não é ilegal, é permitido desde que seja compatível o exercício dos dois contratos, haja compatibilidade de horários. Obrigada. Eu sou também advogada. Eu queria dizer isso, até por conta disso é que eu ocupo o cargo da diretoria jurídica do sindicato. Os diretores do sindicato ocupam o cargo por uma questão política, né? Nós somos eleitos. Então, a condição para ser diretor é ser médico sindicalizado. Mas como eu tinha na chapa um médico sindicalizado que também era advogado, eu fui escolhida para ocupar essa posição. A gente já investigou essa situação. O que o colega advogado agora tratou é o que eu falei aqui no início. Nós normalmente consideramos duplo vínculo o médico estatutário que tem mais de um vínculo estatutário. A Constituição Federal permite a médicos, professores, né, e aqueles que ocupam o cargo técnico e um de magistrado, né, de magistério, né, a acumulação, né, de funções. Isso é o que a Constituição Federal diz. Mas a ocupação via PJ, ela é vedada não pela Constituição, mas pela Lei de Licitações. Inclusive, eu estou aqui aberta. É a Lei 9.433 de 2005, artigo 18, não poderá participar direto ou indiretamente de licitações, da execução de obras ou serviços do fornecimento de bens. O inciso 3º, servidor, dirigente de órgão, entidade contratante ou responsável pela licitação. Né? Também o Estado do Servidor. O servidor é proibido transacionar com o Estado quando participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio. Então, a gente tem duas normativas legais, né, que proíbem isso. Isso foi discutido, né? Nós temos diversos escritórios de advocacia que são credenciados, né, contratados pelo Sindmed. Eu quero mandar um abraço para a doutora Cristiana Santos, que é a nossa advogada que está acompanhando essa situação. Esse imbróglio, né, e tem nos orientado bastante, né, em relação a isso. O próprio Ministério Público, eu queria também mandar um abraço para a doutora Rita Torinho. A doutora Rita foi minha professora de Direito Administrativo, é uma pessoa que entende muito de Direito Administrativo, trabalha dentro do departamento que cuida da moralidade administrativa, né, que é o GEPAM. Então, isso é uma situação que já foi realmente debatido no meio jurídico e a gente não tem, infelizmente, realmente uma situação que a lei não permite que se permaneça. Agora, é preciso lembrar, quem provocou essa situação foi o próprio Estado, porque ninguém mais do que a administração pública deveria saber dessa irregularidade, não deveria ter contratado dessa maneira. O médico, ele é um profissional que não domina, né? Embora você tenha, né, também o preceito de que ninguém pode alegar que não conhece a lei para cometer um ato irregular, a verdade é que ninguém conhece, nem os próprios advogados conhecem todas as leis, né? Uma vez ou outra você precisa consultar alguma coisa. Existem as brechas, né, doutora? Então, quando o sindicato entrou nessa situação, o doutora Rita nos disse, o papel do sindicato era avisar os médicos, né, dessa situação, para que eles não viessem responder um processo por improbidade administrativa ou até mesmo um processo disciplinar, né, promovido pelo PGE. Quero agradecer a sua presença aqui, nosso programa está terminando. A senhora tinha um recado para dar aí em 30 segundos? Eu queria dizer aos colegas, porque nesse processo o Ministério Público pediu ao Estado que dissesse qual seria a maneira em que iria suprir essas vagas. O que o Estado da CESAB trouxe foi uma minuta de um edital, de um processo licitatório que vai contratar pessoas jurídicas, né, para ocupar, se eu não estou enganada, cerca de 90 especialidades médicas e mais de 60 postos de trabalho. Então, o que eles estão querendo é se aproveitar dessa situação,
de duplo vínculo, né, que foi debatido, para fazer uma pejotização geral e simplesmente... Pejotear o médico. Cada vez mais, né? E se eles conseguirem fazer isso, realmente esqueçam o concurso público, né? É que eles realmente não vão mais fazer. E isso é uma situação péssima, porque o edital não fala que o que a lei de licitações diz, que o que a lei do SUS diz, que é priorizar as entidades filantrópicas. A CESAB não pode contratar pessoa jurídica com fins lucrativos, essa é que é a verdade, né? Isso é ilegal. Outra coisa, o contrato é um contrato temporário de apenas 1 ano. A CESAB promete credenciar a todos que cumpram com as condições, mas isso não significa que vai ser contratado. Se vier a ser contratado, o contrato é por 1 ano. Se houver mais de pessoas interessadas nos contratos do que vagas, o critério de seleção vai ser por sorteio, o que é um absurdo para a população. Quer dizer, ao invés de você fazer um concurso onde você vai classificar a capacidade do médico, né, pela sua experiência, pela sua formação, então o que vai ser oferecido à população é o sorteio de pessoas jurídicas, né, para prestar esse serviço tão importante quanto é o da saúde, né, e os contratos com essas pessoas jurídicas será de no máximo 1 ano, e depois você entra pro fim da fila, né? Então imagine se você tiver, sei lá, 100 empresas interessadas, a sua empresa vai prestar serviço 1 ano, depois ela vai entrar numa fila, onde tem mais, daqui a 100 anos, ela volta a prestar serviço. Então não caia nesse canto da sereia. Esse é o recado que eu quero dar à classe médica em nome do sindicato. Não caia nesse canto da sereia, não aceite esse tipo de contrato. Vamos exigir que a contratação seja feita através de concurso público, que é o que determina a Constituição Federal, e é o que é justo, né? Para que a pessoa mais capacitada venha ter acesso à contratação. Tá bom? Boa tarde. Valeu. A gente também deixa o espaço aberto aqui para CESAB, secretário do Estado da Saúde, subsecretário também, para dar a sua palavra em relação a todas essas denúncias aqui, argumentos da doutora Isabela Serafim Pitanga Ataíde, diretora do Sindmed.